Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. A pneumonia é uma infecção que acomete o parênquima pulmonar e pode ser causada por diferentes tipos de micro-organismos. Ela é caracterizada pela presença de um novo infiltrado pulmonar, considerado de origem infecciosa, acompanhado de sintomas como febre, alterações na secreção pulmonar, leucocitose e piora na oxigenação do paciente. É classificada como uma infecção relacionada à assistência à saúde, ou IRAS, e tem grande relevância epidemiológica, pois está associada a altas taxas de morbidade e mortalidade. A forma não associada à ventilação mecânica tem taxa de mortalidade em torno de 31%. Já nos casos relacionados à ventilação mecânica, essa taxa é ainda maior, podendo chegar a 60%. Existem dois grandes grupos de fatores que aumentam o risco de pneumonia associada à assistência. O primeiro é o aumento da colonização por micro-organismos na orofaringe e no estômago. Isso pode acontecer em pacientes que já usaram antimicrobianos recentemente, que estão internados em terapia intensiva, que têm doença pulmonar crônica, higiene oral deficiente ou que estão recebendo dieta enteral e medicamentos antiácidos, já que esses fatores alteram o pH do estômago, favorecendo a proliferação de bactérias. O segundo fator está relacionado à aspiração de conteúdo do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal. Entre os principais riscos estão o uso de ventilação mecânica invasiva, eventos como falhas de extubação ou autoextubação, o uso de sondas nasoentéricas, a sedação prolongada e a manutenção da cabeceira da cama com inclinação menor que 30 graus. Essas condições favorecem a entrada de micro-organismos nos pulmões e, por isso, precisam ser monitoradas e controladas com rigor. O uso prolongado de ventilação mecânica invasiva é um fator de risco importante. Quanto mais tempo o paciente permanece com o dispositivo, maior o risco de contaminação. Isso pode ocorrer pelo contato dos equipamentos com mãos contaminadas ou colonizadas, e também pela inalação de medicamentos contaminados através do circuito respiratório. Além disso, existem fatores relacionados diretamente ao paciente. Entre os principais estão os extremos de idade, como recém-nascidos e idosos, desnutrição, doenças de base em estado grave e quadros de imunossupressão. Esses pacientes têm resposta imune mais frágil e, por isso, exigem atenção redobrada nas medidas de prevenção. A higienização das mãos é uma das medidas mais importantes para a prevenção de pneumonia associada à assistência. Devemos realizar a higiene sempre antes de qualquer contato com o paciente, antes de procedimentos assépticos, e após qualquer risco de exposição a fluidos corporais. Também é fundamental higienizar as mãos após tocar o paciente e depois de qualquer contato com áreas próximas a ele, como o leito ou equipamentos. Essa rotina simples é essencial para evitar a transmissão de micro-organismos e garantir a segurança do cuidado. Manter o paciente em decúbito elevado, com a cabeceira entre 30 e 45 graus, é uma medida importante para a prevenção da pneumonia associada à assistência. Essa posição ajuda a reduzir o risco de aspiração, principalmente em pacientes que utilizam ventilação mecânica invasiva ou estão em nutrição enteral. É fundamental ter atenção redobrada nesses casos e sempre verificar se há contraindicações clínicas antes de manter a cabeceira elevada. A higienização oral adequada é uma medida essencial para a prevenção de pneumonia em pacientes hospitalizados. A técnica deve ser realizada conforme descrita no Protocolo 008. A frequência mínima recomendada é de 3 vezes ao dia. Após a execução do procedimento, é importante checar se ele está prescrito e registrar a evolução no prontuário do paciente, garantindo a rastreabilidade e a continuidade do cuidado. Os dispositivos utilizados para nebulização exigem cuidados rigorosos para prevenir infecções respiratórias, especialmente a pneumonia. Deve-se utilizar apenas fluido estéril nos procedimentos. Nebulizadores, tanto macro quanto micronebulizadores,
precisam ser substituídos sempre que estiverem sujos ou danificados. Após cada uso, o micronebulizador deve ser limpo e desinfectado adequadamente. Quando não estiverem em uso, os dispositivos respiratórios devem ser armazenados em sacos plásticos limpos e fechados. O látex de aspiração deve ser substituído se estiver sujo ou danificado e também higienizado após cada procedimento. Por fim, a troca periódica de todos esses artigos e dispositivos deve seguir o Protocolo 004, que define os prazos de validade para uso seguro no ambiente hospitalar. Entre as principais ações preventivas para a pneumonia associada à ventilação mecânica, destaca-se a avaliação diária da possibilidade de reduzir o nível de sedação do paciente. Essa conduta contribui diretamente para a diminuição do tempo de ventilação mecânica invasiva, reduzindo o risco de infecção pulmonar. Quanto menor o tempo de dependência do ventilador, menor a exposição aos fatores de risco para PAV. Os cuidados com o circuito respiratório do ventilador são fundamentais para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Não se deve manter circuitos previamente montados sem uso. Eles devem ser instalados apenas no momento da necessidade. A troca do circuito só deve ocorrer em caso de sujidade visível ou quando houver danos no material. É importante manter o circuito corretamente posicionado, evitando dobras ou desconexões. O condensado que inclui água e secreções acumuladas na traqueia do circuito deve ser descartado em lixeira própria para resíduos infectantes, seguindo as normas de biossegurança. O monitoramento da pressão do cuff endotraqueal é uma medida essencial para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. A pressão deve ser mantida entre 25 e 30 centímetros de água. Quando está abaixo desse valor, há risco de vazamento de ar e de secreções que ficam acima do balonete, favorecendo microaspiração e infecção pulmonar. Já a pressão excessiva pode comprometer a microcirculação da mucosa traqueal, causando lesões isquêmicas. Por isso, o uso do cufômetro é indispensável para medição precisa. E não se esqueça, o aparelho deve ser desinfetado após cada uso, garantindo segurança ao paciente e evitando contaminações cruzadas. A aspiração endotraqueal deve seguir protocolos rigorosos para reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. O principal objetivo é minimizar a ocorrência de micro e macroaspirações. Para isso, é fundamental aplicar a técnica correta durante todo o procedimento. A utilização do sistema fechado de aspiração é indicada, pois reduz o risco de contaminação durante a manipulação das vias aéreas. Esse sistema deve ser trocado a cada 72 horas ou antes disso, se houver sujidade visível ou qualquer dano no material. A prevenção de eventos adversos, como falhas de extubação e extubações acidentais, é essencial para a segurança do paciente em ventilação mecânica. A extubação deve ser sempre programada conforme os critérios definidos no protocolo institucional, respeitando o momento certo para cada paciente. O tubo endotraqueal ou a traqueostomia devem estar sempre bem fixados, com checagens regulares da fixação. Durante qualquer movimentação do paciente, os cuidados devem ser redobrados para evitar o deslocamento acidental dos dispositivos. Além disso, é fundamental manter vigilância constante, principalmente em pacientes agitados ou com risco de autoextubação, para agir de forma preventiva.